Fala, Samuca, bom dia. Bom dia, Tonton. Bom dia, Joãozinho. Bom Hoje nós vamos dia. falar sobre coisas tensas, estresse financeiro, como proteger o seu relacionamento. Não. Influencia diretamente, né, Samuca? Com certeza, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas assim, o dinheiro, obviamente, né, uma das coisas mais importantes que a gente tem que lidar na nossa vida, e ele tem relação direta aí com os nossos relacionamentos. Inclusive, o dinheiro, né, é uma das maiores causas de separações, de divórcios. Hoje, em vários estudos, né, indica aí entre 20% e 40%, né, dos divórcios serem causados por problemas financeiros. Olha isso. E 59% dos casais relatam terem problemas, né, principalmente de desentendimentos relacionados aí à grana. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Dinheiro está literalmente atrás somente de traições em relação a separações. Então, como que a gente lida melhor com essa situação aí, não é? Ô Samuca, primeiro, não sei se vai estar aí na sua lista aí pra gente conversar sobre isso, mas eu vejo muito casais quando, né, estão juntos ou preparando aí pro casamento, fazer conta conjunta. Isso é bom, isso é ruim? Tá entre as suas dicas? Cara, eu acho que é importante a gente entender que um casal, quando ele quer que o casamento dê certo, né, ele funciona naquele sistema de um mais um é igual a um, sabe? Uhum. Porque, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente trata com total independência, digamos assim, um do casal é uma pessoa, outro do casal é outra, e os dinheiros não se comunicam e as pessoas não têm clareza, né, sobre o que cada um está fazendo, Joãozinho. Assim, Hum. o que acontece, né, de você, digamos assim, ter um ponto de fragilidade dentro do relacionamento. Ou seja, você não tem transparência total no relacionamento e isso invariavelmente vai levar a uma questão de desconfiança e vai levar a uma situação mais complexa. Então, sim, eu recomendo a criação de contas conjuntas nesse caso. E como é que a gente pode tratar esse assunto aí com a minha esposa, por exemplo? Eu tenho que, ô mozão, a gente tá aqui começando a um estresse aqui. Qual que é a dica que você dá pra gente não ter esse problema? Pois é, João, eu acho que o mais importante é exatamente o processo da comunicação, tá ligado? Porque, assim, a partir do momento que a gente tem transparência e que a gente sabe que nós somos um casal, entendeu? E esse casal tem objetivos em comum. É claro que eu tenho que respeitar as individualidades de cada um, né? Às vezes, eu acho que a maior parte dos problemas são gerados exatamente por conta de diferentes expectativas. Como o dinheiro ainda é um tabu e não é muito conversado, né? Porque assim as pessoas não gostam muito de abrir essas fragilidades em relação ao dinheiro. A gente tem aqui uma situação, cara, em que as metas não são bem estabelecidas. Ou seja, às vezes uma pessoa tem uma expectativa de gastar mais, de ter mais viagens, de ter mais luxos, e a outra pensa no futuro, ou pensa em investir, pensa em crescer financeiramente. E aí, como elas não sentam para conversar sobre isso, vai ter choque o tempo inteiro, tá ligado? Então, qual que é a questão importante aqui? É comunicar para encontrar o meio termo da relação. Mesmo que você tenha na relação uma pessoa que gaste mais e uma pessoa que é mais concentrada, né? Quando você senta para conversar, estabelece essas metas conjuntas e sabe o preço, né, que você tem que pagar para cumprir com aquelas metas, você passa a se comprometer com elas. Então, o essencial é exatamente o diálogo, né? E as traições financeiras, né, Samuca? Você foi acordado ali, você conversou, você determinou o que vai ser, o que não vai ser, e aí a pessoa insiste em fazer aquele gasto além da conta. É complicado isso aí, né, Samuca? Pois é, Tonton, o combinado que não sai caro, entendeu? Por isso que eu falo que é Exatamente. muito importante a gente conversar antes sobre essas coisas, porque a partir do momento que combinou, vocês dois têm que se comprometer com aquilo. E Uhum. se um não se comprometeu, aquilo, inclusive, pode ser considerado como uma traição financeira, né? Então, o importante é os dois determinarem o que é o Rapaz. importante para eles, a rota, né? E muitas vezes a gente fala, né, sobre consultoria, sobre mentoria financeira, exatamente nesse sentido, porque às vezes as pessoas não têm noção de lidar com o dinheiro, não sabem, né, exatamente como lidar, ou não sabem como lidar com o dinheiro num relacionamento. Então, às vezes, quando você tem uma mentoria ou uma consultoria, você consegue sentar para alinhar esses pontos, né? E sob, né, a luz de uma pessoa externa ao relacionamento, aí vocês dois podem se comprometer com aquelas metas que estão sendo estabelecidas. Então, tudo isso fica mais fácil, fica mais leve, assim como um psicólogo, né, ajuda vocês É. a lidarem, digamos assim, com as relações e as emoções um com o outro, né? Um consultor financeiro pode ajudar a orientar essas questões e minimizar essa situação da traição financeira. Agora, olha,
Tonton, se você não combinou antes, se não tá determinado, cara, vale tudo, entendeu? E aí que fica muito complicado, porque aí o que acaba decorrendo disso são literalmente dívidas e pressões muito grandes dentro do relacionamento, porque as pessoas não se comunicam e não sabem o que esperar uma da outra. É verdade. Então você vai cair numa relação aberta financeiramente falando, né? Aberta, só o dinheiro saindo, né, Samuel? O dinheiro sai depois os dois ou um só tem que trabalhar para poder bancar com aquele dinheiro que saiu, e isso aí gera muita frustração, é muito impactante. Então é importante aí exatamente esse alinhamento para que esse tipo de coisa não aconteça e que o dinheiro seja muito bem gasto, muito bem empregado. E quando você faz uma consultoria nesse sentido, fica mais fácil, sabe? Porque aí você tem mais visibilidade daquilo que está ocorrendo, e aí eu acho que é mais fácil para as duas partes de um relacionamento. Educação financeira, gente, é a base para tudo. Samuel com a gente toda segunda aqui, Dinheiro Zen. Samuca, para quem quer te seguir, quer te acompanhar, você tá nas redes sociais, né? Com certeza, no Instagram, @ssbarbi, Barbi é meu sobrenome, Barbi, ou também na www.dinheirozen.com. Nós estamos aqui para fazer sua vida financeira ficar mais equilibrada e da forma mais simples e fácil possível. Tamo junto aí, pessoal. Valeu, Samuca. Boa semana para você.